2, a gente vai dar continuidade ao primeiro encontro de extensão do IEL. Nossa primeira mesa ocorreu de manhã e vamos continuar agora com a mesa 2, que vai ter a participação de 3 docentes com muito e longo e antigo envolvimento com programas de extensão. Tá? Nessa próxima mesa, que vai acontecer agora, nós vamos ter a presença da professora Maria Irma Amasa, que vai apresentar o Centro de Convivência de Afásicos, a professora Márcia, que vai apresentar o projeto Leitura em Penitenciárias Femininas, e a professora Ana Cecília, que vai apresentar o CELP-Brás. Então, eu chamo agora a professora Maria Irma Cudri, que vai apresentar o CCA. Por favor, professora. Onde quiser. Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite. Achei muito boa a iniciativa, né, de mostrar o que a gente faz na extensão. Como o meu projeto é muito antigo, vocês nem imaginam, começa em esse movimento. Eu vou localizar um pouco o CCA dentro do departamento, para vocês verem de onde ele nasceu, né? Então, no departamento de linguística, começa um movimento de estudo, um estudo das patologias da linguagem. Isso na década de 70. Né? Na década de 70, pode passar a próxima. Então, começa em 73, 74, comigo e com o Edson Françoso, que dávamos aula no Centro de Linguística Aplicada, no CLA. Não tinha departamento de linguística aplicada ainda. Né? O Edson dava aula de inglês, eu dava aula de francês. A gente começou um movimento de estudar a relação entre o cérebro e a linguagem. Fomos para o Instituto de Biologia fazer o nosso mestrado. Em 77, eu defendi o mestrado nessa área, relação cérebro-linguagem. E o Edson, em 78. Aí, em 1980, o departamento nos convida para abrir essa área de estudo linguístico das patologias da linguagem. Aí, eu e o Edson fizemos um curso na Escola Paulista de Medicina, não era no IFESP ainda, era Paulista de Medicina, sobre afasia. Lá eu conheci o professor Lebrun, que era o professor que deu o curso, e ele me convidou para fazer um estágio na Bélgica sobre neurolinguística, estudar neurolinguística, para depois, voltando ao Brasil, né, aplicar, no bom sentido, no departamento de linguística. Aí, em 82, foi introduzido no bacharelado de linguística a disciplina HL 053, que é a neurolinguística, para abrir um campo para o bacharelado de linguística. Aí, em 86, eu fiz o doutorado em afasia, e aí essa área foi aberta na pós-graduação, em 86. Aí, acabado o doutorado, o departamento de neurologia me convida para ir para o HC, introduzir essa abordagem linguística das afasias lá no HC. Lá me fui para o HC, ficava 20 horas por semana lá e 20 horas por semana aqui no IEL, no departamento de linguística. E aí lá eu construí uma relação muito interessante com o professor Benito, e a professora Edwiges Morato era a fonoaudióloga do HC. E nós, então, formamos o que a gente chamava de troika, uma troika, porque a gente estudava a neurologia soviética. Né? E aí a gente chamava os 3, brincávamos que nós éramos uma troika, e fizemos uma ótima parceria. Um dia, em 89, estávamos no HC, uma chuva, uma tempestade horrível, acabou a luz do HC, e tinha um gerador que só iluminava algumas salas. Então, eu e a Dudu fomos para uma sala com os nossos pacientes e fizemos uma sessão coletiva. E aí falamos, vamos fazer isso, vamos fazer um CCA, vamos fazer um centro de convivência de afásicos, não no HC, evidentemente, vamos para o IEL. Aí fizemos um convênio entre o departamento de linguística, eu era representante,
e o professor Benito Damasceno, representante do Departamento de Neurologia. Aí fundamos o CCA. O CCA veio para o IEL em 89. A sede do CCA, que vocês conhecem, ela foi feita só em 98. Por quê? Porque era uma cantina ali, lembra, Márcia? Era uma cantina deliciosa. Tudo acontecia naquela cantina, tudo, era uma maravilha. E aí, como tinha uma lei aqui da prefeitura que iam ser desativadas as cantinas das faculdades e institutos, os diretores, o que fazer com aquele espaço, eu e a Dudu grudamos no Vanderlei, na Raquel, vamos fazer um CCA lá, porque a gente atendia os pacientes aqui antes do CCA, a sede, vocês não podem imaginar onde. Até onde é o SEDAI hoje, eram umas catacumbas. Fala. Alguma coisa? Não? Ah, com você. Tá. Para vocês terem uma ideia, tinha um motorista do IEL que ficava sem camisa, o seu Augustinho, vermelho, tomava uma pinguinha. Eu falei, seu Augustinho, pelo amor de Deus, põe essa camisa. Né? Ficavam os pacientes lá. Vocês lembram do seu Augustinho? Alguém lembra? Não, gente, é muito antigo. O meu contrato no IEL é de 73, para vocês terem uma ideia da antiguidade. Né? Bom, pode passar. Aí teve a tempestade, fundamos o CCA. Eu vou mostrar para vocês algumas cenas do CCA, algumas atividades, o que nós fazemos, o que nós não fazemos, e como que a gente consegue reconfigurar a linguagem na afasia dos afásicos. Né? Então, primeiro, essa entrada triunfal, pode pôr, e tem a música, tem tudo aí. Hoje, tudo bem, nós estamos entrando no CCA, né? Nossa, me dá enjoo de estômago. Assim. Não, tudo bem, é a entrada, agora põe aquela outra forma. E tudo que eu vou mostrar tem a ver com essa relação extensão, docência, formação e pesquisa, tudo. O CCA é nosso laboratório de dados, é onde a gente aprende o que é afasia, é lá. Né? Então, está sempre ligado com as monografias, com as dissertações, com os doutorados, com os cursos, com a disciplina. Agora passa a próxima, que é o CCA também é um estágio, é um lugar de estágio. Aí, então, é estágio de fono, a formação, né, estágio de fono, que a fonoaudiologia já cortou. Linguista não pode dar estágio de fono. Temos que fazer uma pequena revolução, mas, enfim. Pode passar a próxima. O que é a afasia? A afasia, nós que não somos afásicos, temos uma familiaridade grande com a afasia, porque passamos por situações onde as palavras nos escapam, onde a gente está menos articulado, sob emoção e várias outras cositas. Né? Então, é quando você quer dizer uma coisa e você diz outra. Você não diz aquilo que você quer dizer. Né? E do que decorre a afasia? De uma lesão no cérebro, no sistema nervoso central, que a etiologia é por AVC, uma isquemia, ou por uma hemorragia, ou por uma batida na cabeça, um TCE, onde se desorganiza completamente a linguagem, do ponto de vista dos sons, do ponto de vista da relação entre as palavras, do ponto de vista do sentido e do ponto de vista do uso que a gente faz da língua e da linguagem. Né? Então, e afeta também, psiquicamente, o sujeito. Ele se estranha, ele não é mais a mesma pessoa, ele não fala mais do mesmo jeito. E os outros estranham ele também. É ele ou ela. Né? Pode passar. Então, nós não fazemos o que tradicionalmente se faz na fonoaudiologia ou na neurologia. Nós trabalhamos com o funcionamento vivo da linguagem, o funcionamento discursivo da linguagem. As narrativas, todos os gêneros de discurso, os comentários, as piadas, tudo o que nós não afásicos fazemos com a linguagem, afásicos voltam a fazer. Né? Sendo afásico, mas voltam a fazer. Então, a linguagem é uma atividade constitutiva do sujeito, o sujeito é uma posição, e o cérebro é historicamente construído. Então, tem uma relação íntima entre linguagem, sujeito e cérebro. Pode passar.
O que eu vou apresentar para vocês é um conjunto do que a gente chama de cenas enunciativas, que acontecem na enunciação. É onde o outro está, é onde toda a cultura, que a gente está cravado na cultura, acontece. É na enunciação com o outro, né? A gente chama de cenas enunciativas. A inspiração é o Dominique Menguenot, que tem esse conceito de cenas enunciativas. E de práticas discursivas. O que são as práticas discursivas? O que fazemos com a linguagem, todos nós, né? E que têm um sentido, e que fazem sentido. Não fazemos testes, não fazemos atividades metalinguísticas, não. Pode passar. Então, isso eu já falei. Fazemos o que todos fazem, só que sendo afásicos e não afásicos. Pode passar. O que não se deve fazer? Ficar definindo uma palavra, mandar o paciente fazer uma palavra com uma sílaba, mandar o paciente fazer uma frase com uma palavra. Nada disso, nada de metalinguagem. A gente trabalha com a linguagem, e não com metalinguagem, né? Pode passar. Olha o que se faz tradicionalmente. Olha o que é escrita na fonoaudiologia que não tem a presença da linguística, né, na sua formação. É isso, né? Faz boquinha, manda fazer, repetir, esse tipo de atividade, sem saber com quem está falando. Não sabe quem é o sujeito que está afásico, mas manda fazer isso. Pode ir passando, Ju. Ó, olha o que é isso, olha isso aí, melancia, aí faz a boquinha me, aí repete me. Nada disso. Pode passar. Olha o que é escrita. Completar, escrever mala, escrever esse macaco, né? É isso aí. Vai, pode passar. Ditado. Esses conjuntos de, eu não sei o que é isso, palha com palha, aí tudo com lhá, né? Uma palatalização. Vai, pode passar. Treino, a gente não faz treino. Treino é a Ponte Preta que faz, né? O Guarani. Meu time é a Ponte Preta. Está subindo o acesso. Então, é isso que se faz fora da linguística. Atividades escolares, do pior sentido de escolar, né? Pode passar. Ó, fazer cópia das palavras, aí faz cópia. Pode passar. Completar as frases, aí o paciente não sabe, não entende, né? Pode passar. Agora, olha isso. Falar com os dentes cerrados com S. Então, você cerra o dente do paciente. É isso. Pode passar. E o que fazemos no CCA? Pode passar. Então, aqui tem umas cenas nossas no CCA. Então, a gente tem o nosso café, sempre fartíssimo o nosso café, né? Aí tem situações, a gente faz, toda sexta-feira tem um belo café. Festa junina, a gente faz dramatização de esquetes da vida cotidiana. Por que dramatização? Porque o corpo ajuda a palavra proibida chegar na boca, sair do cérebro e chegar na boca. Eu vou mostrar algumas cenas dessas para vocês. Pode passar. Fazemos passeios pela região. Tem um jardim japonês fantástico em Campinas. A gente, quando tem aluno japonês, geralmente a gente vai para o jardim japonês. Eles amam. Aí, volta do passeio, o que faz? A gente comenta. Por que a gente comenta? Porque o comentário é reparador na afasia. Quando a gente comenta, é um enunciado sobre o outro enunciado, não é uma repetição. Eu tenho algo a dizer sobre aquilo. E isso refaz os circuitos neuronais complexos. A gente trabalha com coisa complexa, né, porque a gente acredita tanto na plasticidade cerebral, quanto no papel que o hemisfério direito não lesionado, porque a lesão de afasia é sempre à esquerda, é o hemisfério cerebral esquerdo que está lesionado, a gente pega o hemisfério direito, trabalha com coisas que são do hemisfério direito, existe uma comissura que faz uma ligação interhemisférica entre os dois hemisférios, um passa para o outro, e assim a gente vai ampliando os recursos linguísticos do paciente. Não sei uma palavra, eu aponto, eu falo uma imagem, eu traduzo, como a gente vai ver. Aí tem uma lasanha, que a gente faz coisa que não cheira no CCA, não dá para fazer peixe frito, né? Mas dá para fazer uma lasanha, uma salada. Pode passar. Aí somos nós, aí na reunião, pode passar.
coisas que fazemos. Então, eles querem fazer sobre um painel sobre saúde. Então, a gente faz naquela mesa enorme, eles recortam e comentando, falando. Porque eles só reaprendem a falar falando, só reaprendem a escrever escrevendo, só reaprendem a ler lendo, né? Quando tem Copa do Mundo, por exemplo, esse aí é Copa do Mundo. Então, são pessoas que falam menos. Às vezes, o afásico fala muito mais do que deveria, porque é menos, é excesso e é perda. Depende da afasia, né? Pode passar. Aí temos, pode passar, é um lema que nós desenvolvemos uma teorização que chama afasia como tradução. O afásico não perde a intuição linguística de impedido de dizer, mostrar, né, fazer um gesto com o corpo. Então, a gente tem esse conceito de afasia como tradução. Eu não consigo dizer com uma palavra, eu vou dizer por outros recursos. E a gente vai ampliando os recursos, né? Essa ideia vem de um texto do Jacobson muito antigo. Não, ele não é afasia. Eu pego a ideia dele de tradução, que a gente traduz dentro da própria língua, entre línguas e entre sistemas semióticos diferentes. E eles continuam a fazer isso. Então, a gente usa isso para traduzir aquilo que está impedido de ser dito. Essa possibilidade que a gente leva de traduzir para dentro da afasia. Vai lá. Então, por exemplo, esse paciente VV estava querendo... Nós comentamos com ele assim, VV, como é que chama aquele prato que você come na cantina do Fish toda sexta-feira? É bife a cavalo. E ele não consegue falar a metáfora. O que ele fala? Ele fala beach e começa a fazer assim. Aí a gente vê que é bife. Sabia que era bife, porque o prato é bife a cavalo. Aí o a cavalo não sai nem a pau, a cavalo. Não sai a metáfora. A gente vai ver depois o dado dele falando isso, o que ele faz com a metáfora. Ele traduz a metáfora numa metonímia. Ele diz bife com ovo. E faz o gesto do bife montado, do ovo montado no bife. Então, veja, ele usa o corpo, né, e até chegar a dizer bife com ovo, e todo mundo sabe que bife com ovo é bife a cavalo. O SL não conseguia contar que tinha visto o eclipse na noite anterior. Ele quer contar para o grupo. Não saía eclipse. Ele entrou num desarranjo fonético, não conseguia. Ele pegou, passo próximo, ele pegou o eclipse da minha agenda e escreveu um E na frente. Ele é um poeta, então ele tem toda a questão aí do significante, da escrita, né? E fez, e falou eclipse assim, próximo. O MZ, um filósofo, né, uma pessoa super intelectualmente complexa, na frente de uma fruteira, na casa dele, ele nomeando as frutas. Ele deixa eu contar quem é ele. É um Monzani, do IFISH, que sabe mais Freud do que o próprio Freud. E eu tratando dos dois Freuds, né? Então, aí ele falou abacaxi, manga, parou no mamão. Eu só fiz assim. E ele disse mamão. Mas, veja, é a mão, um mamão, toda a questão do significante que ele teve que compor para falar mamão. Pode passar. Agora, vamos fazer como tradução o que me aconteceu. Quem é esse AR? AR é um engenheiro clínico, que é uma profissão nova, que ficou afásico com 35 anos, veio para o CCA em 2022, não falava, não lia, não escrevia. Mas falavam melhor do que ler e escrever, nada. Em 2023, esse menino entrou no mestrado na engenharia elétrica. E o orientador veio me procurar para ser a co-orientadora do mestrado dele. Eu disse, mas o que faço eu? Ele não escreve, ele não lê, como é que ele vai escrever a tese? Ele falou, fez assim, você que se vire. Bom, o que eu fiz? Eu peguei, fazia como tradução como o conceito básico. Falei, Anderson, você vai falar para o Google com a sua fala afásica. O Google vai traduzir numa escrita afásica. E eu vou reescrever essa escrita afásica numa outra cor, deixando
onde você fez, para ver onde é que a afasia passa na língua, e reescrevo para ter uma dissertação escrita. Vamos ver como é que é. Ó, agora, a próxima. Então, olha o que eu faço, né? Então, ele está lá, ele escreve em preto. Então, o título que eu dei é Os Caminhos da Afasia pela Linguagem na Escrita da Dissertação de AR. Ele escreveu, exemplo, a professora traz para simular uma história, e eu vou completando. Diferente do que eu fazia no Luci Montoro, porque eu sabia que ele fazia o tratamento tradicional no Luci Montoro, o que a professora sou eu, né? A professora faz a gente simular uma história em que um afásico e um não afásico representam um papel. Por exemplo, um aluno e um professor. Quando nós dois estamos conversando, eu percebo, nós dois são com quem ele está atuando no sketch, né? Quando nós dois estamos conversando, eu percebo que a palavra que usamos está guardada no cérebro e chega à boca na representação do sketch. Então, isso que é genial, quer dizer, ele perceber que ele, dramatizando a cena, a palavra vem, porque a linguagem é corpo, fala é corpo, e o corpo nos ajuda nessa representação, né? E aqui está a simulação, que vocês vão ver o sketch. Então, eu faço o sketch, professor, aluno, cliente e a pessoa que vai comprar alguma coisa, vários sketches da vida cotidiana, eles representam, depois eles comentam o que fizeram, porque é isso que é reparador, né? Comentar. Pode passar. Aí, vamos pular para uma outra coisa, depois eu volto nisso. Aí, uma das afásicas, que é uma exímia cozinheira, então, vamos fazer pão de queijo. Então, ela escreve a receita, passa. A gente lê a receita, passa. E a gente faz a receita e come a receita. Pode passar. Outra coisa que a gente investiga no CCA. Como é que acontece a compreensão indireta, como uma metáfora, como uma expressão simbólica? Como é que eles compreendem ou não compreendem isso? Esse menino, AR, é como se fosse, ele tivesse sido apagada uma camada de sentido. O Freud diz isso. A afasia, ela afeta as aquisições mais recentes. Aquilo que está bem cravado no cérebro, isso fica. Vocês vão ver o que fica, né? Então, esse bife a cavalo é a parte dessa investigação de sentidos indiretos. Passa. Aí está esse VV, né? E eu quero... Passa. O que ele fez, né? Ele tentou lá em cima falar bife e não conseguia. Escreveu bit e fez assim, né? Aí eu falo para ele, lê o que você escreveu. Não consegue ler o que escreveu. Aí eu falo bife, lendo. Aí ele fala bife, falando. Aí eu falo, então diz aí, bife a cavalo. Nada. De que outra maneira você pode dizer isso? Bife com ovo. Né? Então, tem uma questão, mas eles vão, né, lidando com a questão. Essa que é bacana. Pode passar. E o AR, esse bife com ovo virou um fetiche, porque muitos afásicos não conseguem falar bife a cavalo. Então, eu, para o AR, falei para o AR, como é que chama o prato? E ele fala cavalo, mas a cavalo nem a pau. Né? Aí eu perguntei, mas por que cavalo? Ele fala, é o nome. Então, ele não chega na metáfora, e aí ele comenta, e ele fala assim, ele vai falando com o dedo, então, eu inverti, cavalo, aí ele faz a mão, aí ele põe a mão por cima, aí ele vai reconstruindo o sentido com o corpo, né? Mas não fala a cavalo. Ou seja, eles não deixam de ser afásicos, mas eles têm mais recursos para dizer o que estão pensando, para dizer o que querem dizer. Pode passar. Aí me lembrei do Akira, né, porque sempre me lembro do Akira Osakabe, para pensar a afasia, ele não disse isso a propósito da afasia, mas a condição do sujeito, que é sempre uma condição de uma crise contínua. Menos do que uma decorrência natural, a vida se formula em sobressaltos. Esse é o espaço que se constitui o sujeito do discurso,
incompleto por definição, incompletude por definição. O afásico é mais incompleto, mas incompleto todos nós somos, né? Ou seja, nada que acontece na patologia não é... Sempre o que acontece numa patologia é o que está na língua. Mesmo o jargão mais difícil de uma afasia, em que a pessoa não fala nenhuma palavra mais da língua, só jargão, o jargão é do português brasileiro. Ele não é de uma língua asiática, ou não vai falar como um russo, Ajovski, Kaderovski, nunca. Vai falar cadeirão, uão, né, essa percussão do português brasileiro. Pode passar. Aí visitamos o Jardim Japonês, e na Unicamp fazemos as visitas. Então, pode passar. Fomos ao IG. Então, vamos a pé, devagar, atravessamos na faixa, né, toda aquela coisa. Aí tem um réptil lá, é um jacaré, um fóssil de um jacaré. Aí o Jair queria tirar uma foto com o jacaré. E aí, né, fazemos toda a visita. Pode passar. Aí somos nós na frente, pode passar. Aí, voltando no CCA, eles escrevem palavras da exposição, escrevem sobre a exposição, comentam, e aí a gente vê a palavra minério, como saiu, né? E aí a gente reescreve, pode passar. Fazemos atividades super complexas, porque é isso que é restaurador do cérebro que tem uma lesão. Não é para ficar repetindo palavra, fazendo bobagem, né? Essa atividade da bandeja é o seguinte: cada pessoa do CCA escolhe um objeto com o olhar, disfarçadamente, e tem que fazer uma atividade indireta. Não pode falar tesoura para cortar, não. Tem que fazer uma coisa bem complexa. Então, o Gabriel escolheu, falou Tom e Jerry. Gabriel é o aluno de graduação, falou Tom e Jerry. O paciente imediatamente foi no mouse. O que ele fez para ir no mouse? Ele tem que saber que o Tom é o gato, que o Jerry é o rato, que é em inglês, que mouse é rato em inglês. Toda essa atividade complexa é que ele faz com o cérebro que tem. E isso que é restaurador, né? Passa. Aí estamos nós fazendo, pode passar. Então, uma fásica que não fala, ela só lê e escreve, não fala uma palavra. Então, o filho dela escreve na lousinha, professor não gosta na prova. Ela vai imediatamente na cola. Então, ela lê, ela entende. É uma coisa indireta, né? Pode passar. Uma coisa que a gente faz muito, e os afásicos têm grande talento para isso, é dar título para as fotos. Como se ele fosse um repórter. Você é um repórter, vai dar título. Aí vê essa imagem e ele fala: cidade invade a água. O que a gente vê com esse título? Que ele tem um problema sintático, porque a ordem é um fenômeno sintático. Só que aí eu falo para ele assim: imagine que você seja um repórter superativista que é contra toda a exploração imobiliária, que está cobrindo o rio. Aí tem sentido. O rio está invadindo a cidade? Não, é a cidade que invadiu o rio. Para eles verem essa flexibilidade que há na língua, conforme a situação, né? Ninguém tem uma rigidez, né? Então, é isso que aconteceu. Pode passar. É isso aí, né? Uma outra interpretação. Essa questão do comentário, que para nós é super importante, que é o enunciado sobre enunciado. O AR, ele acompanha todas as reflexões, é o engenheiro clínico, e olha o que ele fala: agora estou conseguindo falar as palavras que estão aqui. Ele está comentando sobre a afasia dele. Por que isso acontece? Porque a gente está imerso no funcionamento da linguagem no CCA. Né, o que é reparador e o que possibilita reconfigurar a linguagem na afasia, sem deixar de ser afásico. Pode passar. Aí somos nós fazendo o sketch, eu quero passar o comentário deles, que está no próximo slide. JR fala assim: quando você está na história, ajuda a falar. A fala vem com a fala.
É quase Freud isso, fala bem com a fala. Né? Um pontepretano bacana. ED, que tem uma afasia que afeta o lóbulo frontal, que é a nossa estrutura mais recente, e comanda toda a nossa volição, toda a nossa emoção, e ele perde a censura. Para vocês terem uma ideia, ele cutucava as moças que iam limpar o CCA, cutucava. Eu falei, você vai apanhar do marido delas, você não pode fazer isso, não pode cutucar ninguém. E ele foi... ele foi orientando isso por um talento que nasceu de fazer rap, fazer rima. E ele faz impressionante. E ele disse, comenta sobre a vontade de rimar durante a encenação. Eu tinha uma vontade por dentro e controlei por fora. Genial, né? AR, as palavras escondidas no cérebro chegam à boca. AR comentando sobre a dissertação. O que é a sua dissertação, AR? Ele disse, é sobre o afásico de mim. Né? Porque é sobre a afasia dele e ele escrevendo com afasia. Pode passar. Aí é o seguinte, nós não fazemos testes, mas a gente faz experimentos para saber onde é que é fazer. 5 minutos, estou acabando. Então, aí ele escreve uma frase comum do CCA, por exemplo, que a Solange tinha trazido um bolo gostoso, eu pico a frase e eles rearranjam a frase. E, pelo rearranjo que fazem, dá para ver onde a afasia passa e qual é o déficit que ele tem. Pode passar. Pode passar isso. Isso é importante, depois já vem o final. A afasia libera uma fala da infância que foi esquecida. Isso também é uma conceitualização do Freud. Aquilo que está mais sedimentado e que foi esquecido, porque a gente não lembra como a gente falava quando era criança, o afásico volta a lembrar. E ele começou a recuperar a afasia pela fala da infância. Pode passar. Olha aqui, ele fala, ó, nós vai, os meninos, homem, nós fumo, eu ovo. Ele é do interior paulista, é o português caipira paulista. Né? Pode passar. E aí, no discurso dele de monografia, ele não tem nenhum problema disso antes de ser afásico. Pode passar. Não, eu vou agora lá no final. Pode passar. Isso aí é para mostrar. Aqui, coisas antigas que a gente tem na casa, um almanaque de 1947, antes, que tinha outra reforma ortográfica, para os afásicos verem que aquilo que se fazia antes da reforma ortográfica, e aparece na escrita deles, está na língua. Né? Essa é a função. Pode passar e vai o último. Pode passar. Pode passar, pode passar. Aí eu quero terminar com esse vídeo. Por que ele chama centro de convivência? Porque é a convivência mesmo entre afásicos e não afásicos. E o que nós fazemos lá? Tudo o que não afásicos fazem. Então, lemos jornal, conversamos. Mas esse novo romance do Chico é sobre alguns problemas aí. Olha o cara! Aquele que tava de perto, esse cara tava ali. O que foi, Levi? Não tô Esse navio aqui, ó. Navio? Aí ele com o cara tomou umas pingas lá na. Virou navio. Devem investir em. Agora a data? 2005. Qual era a cidade? Você lembra? Da onde o senhor Orlando é? Ele é de Minas. Fazemos fofoca. Esse ônibus. Contam o que fizeram durante a semana. Viajava de trem. Mutum, isso aqui é Minas Gerais ou é? Mas tem os... Olha, essa aí é seu. Olha, tem a lista do material. Isso que você trouxe, né? Você escolheu alguma? Você deu uma olhada? Ai, essa aí é seu. Cozinhamos juntos. Assistimos a um filme e comentamos, vamos fazer visitas pela região, conhecer a região e comentamos. Ou seja, interagimos através da linguagem.
Ai, ai. Desenha o sol, não? Desenha, você desenhou o sol? Não, aí é só reação. Ó. Então, ele começou no segundo semestre de 2024, no segundo semestre, então ele tem praticamente 1 ano, mas a gente fez uma disciplina de verão também. Então, tem um volume de coisa feita já grande para um projeto que tem uma duração tão pequenininha assim. A gente, né, é uma disciplina, né, que é ministrada aqui no IEL nesses semestres, e a gente realmente alia aquilo que o professor de manhã falou, que está na Constituição, a gente está seguindo a Constituição, porque ele alia extensão, pesquisa e formação dos alunos. Pode passar. Como que a gente faz isso? A questão da extensão. Tem uma resolução federal que assegura, não é nem que assegura muito, que prevê a possibilidade de cada pessoa privada de liberdade ler um livro a cada 21 a 30 dias, escrever um relatório, e se esse relatório for aprovado, ela pode sair da penitenciária 4 dias antes. É uma resolução, não é uma lei, não é que você pode chegar lá e falar, vai ter que sair. Então, é tipo uma sugestão. Essa resolução, ela fala primeiro sobre práticas socioeducativas. Isso começou com as pessoas trabalhando ou tendo aula. Todo mundo já deve ter visto isso. Quem trabalhava saía um pouco mais cedo. Depois, em 2021, bem recente, no meio da pandemia, eles ampliaram para incluir práticas sociais educativas não escolares e a leitura de obras literárias, que é um negócio super bacana. Eu acho incrível como a nossa sociedade valoriza a leitura literária. Eles acham que uma pessoa que lê um livro tem mais condição de voltar para a vida em sociedade do que uma que não leu. E para as pessoas que estão lá, privadas de liberdade, eles têm um interesse muito grande. Primeiro começa com o interesse de sair mais cedo, lógico, né? 4 dias, para nós parece, 4 dias, grande coisa, mas para quem está ali naquela situação, 4 dias vale a pena. Só não vale qualquer coisa, né, Melanie? Depois ela vai contar para vocês o que é melhor ficar preso do que ler. Vamos lá. Pode passar. Então, tem 3 modelos previstos de leitura no sistema penitenciário. A gente tem experiência com o sistema paulista, mas eu acho que é tudo assim. Todas as penitenciárias têm salas de leitura. Não chama biblioteca, porque, olha a língua como é bacana. Como não tem uma bibliotecária lá dentro, não pode chamar biblioteca. Então, chama sala de leitura, porque tem uma monitora de sala de leitura. Não é tão legal? Define a função pelo profissional. Mas tudo bem. Cada pavilhão das penitenciárias tem uma sala de leitura. Essa sala de leitura tem acervos muito variados. Às vezes são coisas que pessoas doaram porque não queriam em casa. Então, tem coisas muito bizarras, como, por exemplo, livros de culinária. Elas não podem cozinhar. O que é que ele está fazendo lá? Livros de moda. Então, tem essas coisas meio esquisitas que foram doadas, mas tem bastante literatura também, mais antiga, mais moderna e tal. Ali, as pessoas vão ler porque elas querem ler, porque aquilo não gera remissão. Você só consegue remissão se você estiver dentro de um projeto de leitura. A gente está atuando nesses 2 tipos aqui. O que eles chamam de leitura livre, devia estar entre aspas esse livre, tem que ter um projeto credenciado, que decide quais são os livros, faz a curadoria dos livros, só entrega os livros para as pessoas, elas escrevem o relatório delas, e esse relatório é avaliado fora. Ninguém conversa com a pessoa sobre aquele livro. E esse que chama leitura dirigida é quando tem o que a gente chama de clube de leitura, em que alguém vai lá, conversa sobre o livro, discute o livro e depois escreve. Tá? Pode passar. A gente está nesses 2. Então, em Votorantim foi onde a gente começou, em 2024. Lá é a tal da leitura livre. Ninguém conversa com elas. Só elas leem, elas escrevem o relatório, a gente traz para cá, já vou explicar já o que faz com esses relatórios. Em Piracicaba e em Rio Claro, aí é uma outra disciplina derivada da primeira, que os alunos vão para lá discutir com as pessoas os livros que elas leram. A gente faz a curadoria também, mas os alunos vão. A Melanie vai para Rio Claro. E isso é muito legal, depois ela vai falar para você. É sensacional, é a melhor sala de aula que vocês já viram na vida. As pessoas estão afim daquele negócio. Elas vão meio obrigar, algumas são obrigadas, mas elas estão afim. Elas falam muito, elas falam coisas impressionantes, elas se emocionam, elas contam coisas da vida delas que você fala,
o que está acontecendo aqui. Então, são 2 experiências diferentes, mas ambas muito legais. Pode passar. Então, olha quantas etapas precisa ter para a pessoa conseguir os 4 dias. Então, primeiro, lá em cima, a pessoa tem que ler. Não pode ser menos de 21 dias, nem pode ser mais de 30. Eu pus para cá o clube porque ele é opcional. Pode ter ou pode não ter, né? Pode ter clube ou não. Aí a pessoa tem que escrever um relatório de leitura. Isso também é uma coisa interessante. A remissão é por leitura, mas a aprovação é por escrita. A gente tem visto muito que, às vezes, dá para perceber que a pessoa leu, mas ela não consegue escrever 50 linhas de um jeito ordenado, lógico, ou às vezes ela não sabe o que é fazer um resumo. Tem umas que copiam um começo e não pode copiar nada. Então, essa resolução ela tem algumas questões que vale a pena a nossa participação como profissionais da linguagem para ajudar o poder público a aprimorar. Se você acha que bacana é ler, talvez mandar uma pessoa com alfabetização precária escrever não seja a melhor ideia, mas é assim que é. Todos esses textos que são escritos, tem uma comissão de agentes penitenciários que passa os olhos para ver se ali não está mandando bilhete, se não está mandando senha, se não está mandando o número do telefone, onde que está escondido tal coisa. Então, elas olham aqui. Aí elas escaneiam tudo e mandam para a gente. Aí aqui começa a atuação dos alunos aqui do IEL, que tem sido sensacional. A gente lê esses relatórios, cada aluno fica especializado em um livro, 2 livros que vai avaliar. Então, a pessoa conhece bem aquele livro, ela vai ler o relatório que a gente só trabalha com mulher, que a mulher privada de liberdade escreveu, e vai ver se ali tem elementos suficientes para comprovar perante um juiz que ela leu aquele livro inteiro. Então, é super desafiador para fazer com os alunos, é uma super responsabilidade, que você coloca aquele SOUGOV assinado lá, e vai mandar para um juiz falando, eu atesto que essa pessoa pode ter 4 dias a menos de prisão, ou eu não atesto. Então, é um peso tanto com a pessoa que está lá, quanto com o juiz. A gente faz isso junto, a pessoa faz na casa dela, mas a gente se reúne uma vez por semana, discute os casos e decide colaborativamente, colegiadamente, porque dividir um pouquinho a responsabilidade de você estar falando, não, você vai ficar e você vai passar. Pode passar. Aí o nosso... esse é o parecer que a gente faz aqui, ó, como que é o parecer técnico. Essas coisas aqui, tudo esse formulário vem da FUNAP, que é a fundação que gere isso. Eles definem esses critérios para validar. É interessante para nós da linguagem também. Estética textual, o primeiro. Estética textual é assim, se está legível, está bem organizado, se tem parágrafo. A gente não dá muita bola para isso. Se fosse dar bola para isso, estava perdido. Fidedignidade, aí está certo, se a pessoa não copiou de alguém. Autoria e originalidade e clareza do texto. Agora, a explicação deles de clareza é se respeitou o tema da obra lida, não é se dá para entender. Às vezes tem um parágrafo inteiro que a gente lê 3 vezes, não sabe do que elas estão falando, mas você continua lendo, acaba que dá para entender o que ela quis dizer. Os nossos alunos aqui têm que escrever. O espaço é pequeno, mas como é digitado, dá para escrever bastante coisa. Tem que escrever quais são os elementos que as pessoas veem naquele texto que permitem atestar ou não a leitura. É um exercício de interpretação de texto do outro super interessante. E é um outro, muitas vezes, não muito letrado. Então, você tem que saber verificar naquele texto. Tem as personagens, assim é fácil. Quando tem as personagens, é fácil. Tem as personagens, conta o final, aí é fácil. Mas e se não tem essas coisas? E se no meio a pessoa associou com alguma coisa da vida dela e começou a falar daquela coisa tão interessante? Como que você faz com isso? Eles escrevem, eu corrijo bastante para ficar num português padrão, para juiz nenhum reclamar. Aí eles têm que falar aqui se está validado ou não está validado, e é aqui que entra, escrito assinatura, assim, que esse é um modelo, aqui que entra a assinatura SOUGOV da pessoa. Então, é uma enorme responsabilidade e, eu acho, uma grande intervenção social. Eu estava falando lá hoje de manhã, né? Então, a gente pega uma questão da nossa sociedade, quem lê tem melhores condições de voltar a viver em sociedade. A gente aprende a interagir com isso, a gente tem um poder de avaliar isso e a nossa decisão muda o mundo. Uns vão 4 dias mais cedo, outros não vão. Passa.
Aí depois da gente, a gente também não manda tanto assim, não. Depois da gente tem uma comissão de validação que valida o nosso parecer. O que é chique de etapinha, mas também é interessante, porque algumas universidades, né, começou a fazer isso, não vou falar o nome, e o juiz pegou para olhar aquela pilha de coisa, no relatório da pessoa estava escrito não li essa obra, e no parecer de validação estava escrito está validado. Aí o juiz mandou cancelar aquele convênio com aquela universidade. Porque é uma coisa séria, né? Um programa que você tem que levar a sério. Então, essa comissão olha se o nosso parecer está circunstanciado. Depois, manda para o juiz, que olha todas essas etapas e fala pode ir embora mais cedo ou não pode. Tá? Pode passar. Então, essa parte extensão. A gente está fazendo uma série de pesquisas junto com a disciplina, o que também é muito legal, porque anda tudo junto. A pesquisa que deu origem a tudo isso é uma pesquisa de mestrado da Thalita Marcelino, ela é psicóloga, e talvez vocês já saibam, mas tem muita pesquisa internacional que garante que quem lê ficção tem mais empatia do que quem não lê. Tem 1 milhão de pesquisas assim. Aí a gente pensou, será que isso vale em qualquer lugar? Porque eles fazem isso Europa, Estados Unidos, universidade, Stanford. Falei, será que esse negócio vai dar igual numa penitenciária? E eles nunca falam, que é interessante para nós da nossa área, eles nunca falam que ficção. Para eles, ficção é ficção. Ficção, pessoa, é uma coisa só. Então, a gente falou, não é possível isso. Vamos tentar ver se o tipo de ficção faz diferença, se o tipo de pessoa faz diferença. Então, ela começou essa pesquisa dela e ela não fez só empatia, ela fez empatia, autoestima e depressão. Eu vou mostrar um dos resultados para vocês já, eu acho bem impressionante. Pode passar. Aí tem uma outra aluna, Ana Rosa Agostini, ela é advogada formada, mas agora ela está fazendo estudos literários, que ela estuda os acervos disponíveis nessa sala de leitura livre. Tem um monte de mulher que pega livro semanal, porque ela quer, não vai ganhar nada com isso. E os acervos, como eu dei uma faladinha já para vocês, nem sempre são muito adequados. Então, essa pesquisa dela é bem importante para a adequação do espaço. Eu tentei doar os livros que eu vi que elas gostavam, e uma penitenciária não aceitou, falou, a gente não tem onde pôr. Eles não querem jogar fora aquele monte de livro de culinária, aqueles meia dúzia de dicionário que tem lá, para colocar os romances que elas estão loucas para ler. Então, a pesquisa da Ana Rosa é super importante, porque dá uma diretriz para isso. Mais uma. A Letícia Campos é advogada também, essa também está fazendo uma pesquisa super importante, ela é da filosofia, sobre a efetividade da remissão de pena. Daqui a pouco eu vou mostrar um dado para vocês. A gente faz tudo isso, tudo é muito bom, mas será que isso vira remissão lá no fim da linha? Então, ela, como advogada, tem acesso a essas coisas de tribunal para ver se realmente os juízes estão validando, porque pode ser que não. Mais uma. E agora, finalmente, a Letícia Aia, que é uma aluna de graduação, a gente percebeu uma coisa muito estranha. Vocês sabem quem é o Nicholas Sparks? É um super best-seller, super de amor, vende no mundo inteiro. E a gente tinha posto essa para as mulheres ficarem felizes, lendo lá. Vocês são muito ignorantes. Sabe quem é Nicholas Sparks? Chama Diário de uma Paixão. Já foi filme, já foi tudo. Ah lá, que alívio. Agora... Deu... Você deve saber, porque a Dora acho que teve essa fase aí. A minha teve. A gente percebeu uma coisa muito estranha, que esse livro deu meio errado. Elas não conseguiam explicar. Um livro que é um best-seller, elas não conseguiam escrever, provar que tinham lido aquilo. Deu um índice de reprovação meio alto, não é super alto, mas meio alto. Então, essa aluna que é da graduação está verificando todos os relatórios de leitura dessas mulheres para ver se a gente descobre por que não funcionou esse livro para esse grupo de pessoas. Uma hipótese é que elas têm dificuldade com coisas que não é linear, não é cronológico. E essa narrativa não é cronológica. E muda o nome da pessoa, é um pouco atrapalhado. Mas ela está... Vocês podem ler, ver se vocês conseguem entender, depois vocês me contam. Pode passar. E como formação para os nossos alunos, além dessa experiência que eu acho tão legal, tão assim, humanamente valorosa, eles aprendem coisas de aprender mesmo, né? Eles aprendem a analisar as obras de ficção, então a gente tem que discutir essas questões. Quais são as complicações estruturais dessa obra? Por que essas pessoas não estão entendendo? Por que algumas pessoas não estão gostando? Um monte de gente não gosta desse negócio. Agora é a hora que eu vou falar. Elas odeiam vidas secas.
Uma das moças falou assim, a gente foi entregar o livro na... Ó, tô sentindo que mais gente odeia, tá? Eu senti uma identificação ali. A gente foi entregar o livro para a moça, falou, qual é o próximo livro? Ah, esse aqui, Vidas Secas, porque o livro roda, a gente não tem dinheiro para comprar tanto assim. Ela olhou e falou, ai, é esse, professora? Prefiro ficar presa. Então, a gente aprende a analisar o que funciona, o que não funciona. E uma coisa... Fala, ela vai defender, que ela adora esse livro. Aquela edição com prólogo de 50 páginas e as notas de rodapé, que era metade da página. Não tinha muito contato, né? Ela pensou, a história não começa nunca. Então, então. Elas não têm... Olha, isso que a Melanie está falando é super importante. É parte de aprender a ler ficção. Para nós, é óbvio que a ficção começa depois do prefácio e que termina antes do pós-fácio. Como elas não têm familiaridade, o livro começa na primeira página. E era a que compra por licitação. Então, comprou a obra que estava mais barata, que, por acaso, era uma edição acadêmica, muito boa. Tem 58 páginas de prefácio. Elas não conseguem chegar no texto. E teve uma que escreveu um negócio lindo. Falou, professora, tem 2 vozes na mesma página, não dá para entender. É a nota de rodapé. Não é bonito? 2 vozes na mesma página? Sensacional. Sensacional. Então, os alunos têm contato com essas experiências de leitura que não são as comuns nossas de sala de aula do dia a dia, mas que provavelmente, se eles forem ser professores, eles vão enfrentar. E é um conhecimento para a gente importante, coisas que a gente toma por garantido, onde começa o prefácio, onde termina. No diário Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, depois que aconteceu esse negócio, eu falei com eles, olha, gente, não precisa ler esse pedaço aqui não, que tinha uma cronologia no fim. Esse pedaço aqui não precisa ler não, o livro acaba aqui. A moça falou, mas a melhor parte é essa que você está falando para não ler? Que aí finalmente conta a vida da mulher. Que eles queriam saber aquele negócio, nasceu, fugiu, morreu, ficou rica. Então, essa parte é a melhor. Então, sobre essas questões que a gente discute de materialidade dos impressos, suporte da leitura, todas elas a gente vive na carne ali na sala de aula. Elas aprendem a avaliar as produções escritas sobre obras literárias, que eu já falei. Aprende a elaborar textos argumentativos e sintéticos. Isso é super importante. Elas têm que convencer um juiz de que aquilo ali vale 4 dias de remissão. Então, os argumentos colocados ali têm que ser poderosos naquele pequeno espaço, ou para dizer não, ou para dizer sim. E melhoram a escrita, porque não passa uma crase ali sem corrigir. Pode passar. Lá nos debates que a gente faz nos clubes, também tem muito aprendizado, porque elas aprendem a organizar e estimular um debate sobre um livro, que não é uma coisa simples que você faz intuitivamente. Você pode conversar sobre um livro tomando uma cerveja com seus amigos, às vezes rola. Agora, tem 30 pessoas ali na sua frente, você tem que conversar com elas por 1 hora. Então, preparar um roteiro, ver que tipo de questão colocar. Alguns alunos vão com uma visão super escolar, então fazem umas perguntas, por exemplo, o que aconteceu depois que não sei o quê. Não interessa isso aí. É uma conversa sobre livro, não é uma aula sobre literatura. O que você diria do movimento literário do não sei o quê? Não dá certo. Então, a gente discute antes, arruma tudo. Organizar e estimular o debate, porque às vezes elas começam... os banners caindo. Não, deixa caído que é melhor, porque caiu a manhã inteira. E um negócio muito bacana, que é aprender a respeitar pontos de vista diferentes. Nós, da teoria literária, às vezes a gente gosta, a nossa opinião é a opinião que devia ser de todo mundo. É a grande queixa dos estudantes de literatura, né? Da escola mesmo. Mamãe, a professora quer que é isso na então, prova. E aí, quando você vai para lá, não é isso. A pessoa entendeu outra coisa e aquela outra coisa. Se ela tiver base, não pode entender uma coisa que não tem nada a ver. Mas o que elas falam tem base ali naquele texto, mas não é o que a gente tinha pensado. E isso é a riqueza de encontrar com essas pessoas e de discutir com elas, e não impor o nosso ponto de vista acadêmico, correto, sobre elas. O que mais? E aqui alguns resultados rapidinho, estou acabando. Ó. A gente já avaliou até o semestre passado, até junho. 771 pareceres, é bastante coisa. Se vocês pensarem, cada um desses dá 4 dias de remissão, não fiz a conta, ó, metade da prisão está solta já. E olha como
Também a gente não é daquele jeito, daquela universidade que foi descredenciada, que aprova tudo, não tem jeito. 10% é reprovado, mais ou menos, o lugar que reprova mais foi lá Votorantim. E aqui a gente está fazendo uma pesquisa também, ainda assim, não com um aluno envolvido, mas entre nós no curso. O curso que a experiência que tem clube de leitura tenderia a dar menos reprovação, né? Em Rio Claro, olha, não teve nenhuma reprovação, elas são as nossas pós-graduação. Mas em Piracicaba, onde tem clube, deu a mesma taxa dos de cima. Então, nada garante, assim, ó, você foi lá e discutiu, vai dar certo e tal. Tem muito problema a questão do funcionamento institucional dessas instituições. Aí eu não vou entrar nisso aqui, que me interessa muito, mas interfere. Tá bom, estou acabando mesmo. Passa. Pode passar. Aí, alguns dados para vocês. Olha, isso que a Letícia está estudando. Aqui são os pedidos, começou em 21, né? Aqui são os pedidos, então tem bastante gente envolvida com essas iniciativas. E aqui são as concessões dos juízes, ó. Tudo isso aqui, o que está acontecendo? Onde que parou? Onde que enrolou? Se chega a ser um pedido é porque foi aprovado por gente como nós. E o juiz não aprovou por quê? Então, agora ela vai verificar os que mais reprovam, os que mais aprovam, vai lá entrevistar para ver quais são os critérios de aprovação e reprovação. Pode passar. E esse é sensacional, gente. Essa é a pesquisa da Thalita. Ela dividiu as pessoas de Votorantim em 4 grupos, sorteado aleatório. Um grupo leu essas histórias de amor, tipo Nicholas Sparks. Um grupo leu romance vida real, assim, deixa eu falar um para você, Vidas Secas. Mas mais contemporâneo também. É aquela Helena Ferrante, essas coisas. Aquela que todo mundo gosta, Tudo é Rio, Carla Madeira, essas coisas. Como a pesquisa internacional fala que o que vale é ficção, então tem um grupo que lê não ficção. Livros de divulgação científica, todos têm o mesmo tamanho, tudo com máximo 200 páginas, para não sacanear ninguém. Aí é tipo contra a realidade daquela Pasternak, sabe? Aquela que na pandemia tinha bastante daquilo. Você fez a mesma cara que as mulheres privadas de liberdade. Elas não curtiram muito também, não. E nessas pesquisas tem que ter sempre uma coisa que chama grupo controle, que são pessoas que estão na mesma situação, que a única diferença é que não estão lendo. Porque senão pode dar um efeito que é porque a Ponte Preta ganhou, elas todas ficaram felizes, a depressão caiu. A Ponte Preta ganhou para todo mundo, para do controle para que leu, tá? Olha a depressão, gente, é incrível. Isso aqui é a Idealista, são as histórias de amor. Elas começaram aqui em 6 meses lendo o livro. 3 meses depois a Thalita vai lá e faz a mesma avaliação e depois mais 3 meses faz outra avaliação. A depressão delas caiu mais lendo esse tipo de livro do que se elas tivessem tomado remédio antidepressivo. Olha o controle. Caiu, aqui deve ser a Ponte Preta que ganhou nesse dia, mas olha aqui onde foi parar. E outro dado interessante é que, exceto o controle, todos caem. Mas que o que cai com mais intensidade é dessas histórias que às vezes a gente não avalia tão bem aqui na universidade, como essas histórias de amor, de final feliz. E elas falam coisas incríveis. Vou contar só uma, que o próximo slide acho que é o último. Uma moça leu um desses livros que, no fim, o casal separado, aquele monte de problema, e, no fim, eles voltam a ficar juntos. Ela veio entregar o relatório dela para mim e falou assim: professora, esse livro me deixou com uma questão. Eu falei: o que foi? Será que meu destino já se cumpriu e é isso que eu estou vivendo? Ou meu destino ainda está por vir? É muito lindo, né? O que vocês acham que eu falei? Ainda está por vir, eu tenho certeza absoluta. Passa o próximo. Acabou? Será? Acabou. Eu fiquei super emocionada, né, com essas falas. Queria muito falar com você, né, Masa, e com você, Márcia, assim, da admiração. Eu sou professora, né, do Departamento de Linguística Aplicada, mas sou egressa, né, do IEL, fiz tudo no IEL, graduação, mestrado, doutorado. Sou da turma de 1985. Então, Masa já estava aqui. Não sei por que Masa não foi minha professora, porque é uma perda, Masa, para mim, porque assim, o histórico de tudo que você traz, dessa coisa de
dessa construção mesmo, e como, assim, ouvindo vocês, né, como esse campo da linguagem é transdisciplinar, como o IEL realmente faz esse trabalho de maneira exemplar, né, transdisciplinarmente, desde sempre, né, ouvindo a Masa falar, e isso é muito fantástico. Eu fiquei, assim, uma aprendizagem para mim essa tarde, esses trabalhos tão fantásticos. Eu trabalho com extensão, a minha pesquisa é totalmente, né, voltada para a extensão. Eu trabalho com o português como língua adicional, língua estrangeira, segunda língua. Eu sou professora, toda a minha atuação foi na área de português, língua estrangeira. Eu comecei como professora do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp, o CEL, e depois eu vim para o Departamento de Linguística Aplicada, no momento em que tem o concurso para a licenciatura em PLE, PL2, que a gente tem, né? Não sei se todos sabem, que a gente tem uma segunda licenciatura. E tô no departamento desde 2015. Então, a minha pesquisa tem a ver com contextos minoritarizados. Eu trabalho muito com português como língua de acolhimento para migrantes e refugiados. E é um trabalho muito ligado à extensão. Estou com um projeto grande também de português como língua 2 para surdos. Um projeto grande da FAPESP com a professora Ivani Silva, que é da Faculdade de Ciências Médicas, né? Então, de novo, esse nosso trânsito transdisciplinar. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Hoje eu estou aqui representando, né, a professora Matilde Scaramucci, que é a coordenadora do CELPE-BRAS no IEL, na Unicamp. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o CELPE-BRAS e tentar mostrar a ligação do CELPE-BRAS com a licenciatura em PLE. É o nosso exame de proficiência para estrangeiros em língua portuguesa. É o único exame de proficiência que o Brasil reconhece, reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo Ministério das Relações Exteriores, né? E a professora Matilde é mais do que a coordenadora do posto aplicador. Ela, na verdade, é uma das idealizadoras do exame CELPE-BRAS. E vou mostrar um pouquinho disso para vocês, então. Pode passar. Então, começando com o histórico, né, do CELPE-BRAS, em 1993, tem uma nomeação pelo CESU-MEC da primeira comissão técnico-científica para pensar um exame de proficiência do português, né, brasileiro. E essa nomeação, então, inclui a professora Matilde. Na verdade, a professora Matilde tinha acabado de vir do exterior, de um estudo em avaliação. Ela é pioneira, né, em avaliação de proficiência em língua adicional no Brasil. E ela estava com os estudos fresquinhos e foi convidada para essa comissão. Aliás, o CELPE-BRAS, ele começa na Unicamp, a gente tem muito orgulho de falar isso. O primeiro embrião do CELPE-BRAS é anterior até a essa nomeação. Eu fiz parte, junto com a professora Matilde, desse embrião. Eu estava no meu mestrado, em 91, e a professora Matilde voltando, né, do exterior e pensando nas primeiras atividades que poderiam compor um exame de proficiência. E aí esse embrião, né, que o nosso grupo de pesquisa, comandado ali por ela, esse embrião depois é encampado pelo Ministério da Educação, e aí é o disparador do CELPE-BRAS, né? Então, ele começou na Unicamp, o CELPE-BRAS, com a professora Matilde. Então, em 94, tem a portaria instituindo o exame. Em 97, a preparação da primeira aplicação e credenciamento das instituições aplicadoras. E, em 98, é realmente o ano em que o CELPE-BRAS acontece. Tem a primeira aplicação do CELPE
em 5 instituições brasileiras, a Unicamp é uma delas, né? Desde 98, a gente nunca... na verdade, a gente só deixou de aplicar na pandemia. A gente preferiu não aplicar por todas as normas, né, de segurança. Mas, tirando isso, a gente nunca deixou de aplicar. Então, aí tem a primeira aplicação, em 2009, a 21ª aplicação. Aí, a última, sob a responsabilidade do CESU. E aí começa, em 2009, no 2º semestre, a primeira aplicação sob a responsabilidade do INEP. Hoje, quem toma conta do CELP, que é um exame de avaliação, é o lugar da avaliação, que é o INEP, né? Então, em 2023, a gente completou 25 anos. Então, é um exame bastante forte, bastante reconhecido nacionalmente, não só nacionalmente, mas também internacionalmente. E então ele é um certificado, né, de proficiência para quem não tem o português aí como língua materna, e que vai ter vai precisar de alguma forma desse exame ou para fins de trabalho, né, ou para fins de estudo. E ele começou a discussão sobre a necessidade, né, de um exame de proficiência veio principalmente com o Mercosul, porque com o Mercosul a gente começou a receber muito mais estudantes dentro das nossas universidades públicas, e aí a gente recebia estudante sem nenhum protocolo de internacionalização, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente vai para uma universidade fora, a gente precisa comprovar que estudou a língua, ter um certificado, né, de proficiência. Então, o que os pesquisadores da área pensaram foi: precisamos estabelecer o nosso certificado. Essa é uma fala muito contundente, né, da professora Matilde, que eu reproduzo aqui, né? Contrariamente do que muitos querem crer, um exame dessa natureza não deve ser visto como uma barreira para a internacionalização, mas precisa ser visto como um incentivo para as pessoas aprenderem a língua. Então, primeiro, porque a gente precisa ter um contrato de reciprocidade. Exigem isso da gente quando a gente sai. A gente precisaria ter uma política linguística que também estabelecesse alguma coisa, né? Não é o que a gente ouve muito assim, de coordenadores de instituto ou de diretores de relação internacional, se a gente colocar como um dos protocolos de internacionalização um exame de proficiência, vamos ter menos estudantes vindo para a nossa universidade, e isso é menos pontuação no ranking de internacionalização. Então, não pode ser uma barreira. Mas a gente precisa pensar de maneira mais responsável, ou de uma maneira mais decisiva, né? A gente precisa decidir quais são os caminhos que a gente quer, né, construir para a nossa internacionalização. Então, essa é uma questão que a professora Matilde deixa para a gente. Pode passar? Então, quando ele foi pensado não apenas como um exame para certificar, né, a proficiência de estrangeiros que precisem usar o português no Brasil ou no exterior, mas o que os pesquisadores da área quiseram também é que fosse um exame que ele pudesse direcionar o ensino de português para estrangeiros, que ainda era muito estruturalista, muito gramaticalista. Então, um exame que tivesse um construto teórico contemporâneo, com uma visão de linguagem, de língua, né, sociodiscursiva, né, que entendesse a língua para agir no mundo. É um exame muito pautado, né, no uso da língua por meio de gêneros discursivos. Então, o que se pensou é que esse construto teórico do exame poderia ter um efeito retroativo no ensino e na elaboração de material didático, e é isso que a gente viu acontecer
Eu acho que esses efeitos, estudados inclusive pela professora Matilde e por outros teóricos da área, né, comprovam que o exame CELP-BRAS ele conseguiu ter esse efeito no ensino. Pode passar. Ele é um exame considerado de alta relevância, né, porque ele é exigido para várias profissões. Então, por exemplo, um médico brasileiro, um médico estrangeiro que vem para o Brasil, ele precisa apresentar o certificado, né? Isso é muito importante, porque isso tem a atuação desse médico vai ter um impacto social direto, né? Pelo menos estimular, né, a aprendizagem do português com uma necessidade específica, né, para aquele contexto onde ele vai atuar, é bastante importante, né? E também para determinados convênios. Então, não sei se vocês conhecem o convênio PEC-G e o convênio PEC-PG. O convênio PEC-G é o convênio Programa Estudantes, convênio de graduação, e aí convênio de pós-graduação. Ele tem mais de 50 anos, esse convênio. Ele é em nível federal, um convênio que o governo federal tem só com países em desenvolvimento. E o governo federal traz para o Brasil estudantes desses países periféricos, semiperiféricos, para fazer toda a graduação gratuitamente nas nossas universidades brasileiras, principalmente nas públicas. Então, a Unicamp, desde os anos 70, recebe estudantes PEC-G e PEC-PG, e isso já é uma cooperação Sul-Sul que vem de lá de trás, então isso é bem importante, né? Em que pese a complexidade desses dois convênios, que assim, é bem complexo, né? A reterritorialização desses alunos nas nossas universidades, por uma série de questões, mas é um convênio importante. E aí o PEC-G, o CELP-BRAS, né, eles têm que prestar o CELP-BRAS. Se eles têm que prestar o CELP, eles têm que aprender o português numa determinada perspectiva. E pesquisas mostram que essa perspectiva sociodiscursiva, né, torna esse aluno, né, o letramento, né, acadêmico desse aluno em português tem também resultados muito interessantes, né, ajuda a reterritorializar esse aluno nos seus cursos de maneira significativa. Pode passar. Em relação ao construto do exame, né, como eu disse para vocês, ele tem uma visão de linguagem para uso da língua, né, realmente, né, não é um exame gramaticalista. A visão de proficiência é uma visão contextualizada, uma visão situada. Então, o exame ele não remete a um falante nativo. Isso é muito importante, né? Não tem aquela visão de que você vai ter que alcançar uma proficiência de falante nativo. Ele estoura, né, essa concepção de falante nativo e reconhece que toda a proficiência é uma proficiência para determinado uso. Não tem uma proficiência equilibrada, né? Eu posso ter uma proficiência em inglês para apresentar resumos ou palestras em congresso, mas eu não posso ter uma proficiência para, sei lá, escrever. Então, essa proficiência ela é olhada, né, de maneira específica, então, por isso, também é considerado um exame, né, com essa concepção de linguagem mais contemporânea, significativa, né? Pode passar. Então, isso eu já falei. Também. O conceito de cultura, né, também essa cultura não desvinculada de língua, né, um conceito de cultura orgânico, né, cultura não como substantivo, como algo estático, mas cultura como verbo, como algo que está no fazer, como algo que está no cotidiano. Então, tudo o que o exame traz, ele procura não fetichizar
cultura como um determinado evento, né, cultural, mas como algo que está no cotidiano, no fazer. Então, eu vou tentar mostrar aí um pouquinho para vocês do exame. Pode passar. E, em relação à estrutura dele, ele tem duas partes, o exame CELPE-BRAS. Ele tem a parte escrita e a parte oral. Ele vai ser aplicado no Brasil e no exterior praticamente simultaneamente, né? Tem aí um lapso em relação à diferença de horas, né, de um país para o outro, mas o INEP tenta fazer com que seja o menor espaço de tempo possível. Então, normalmente, é uma semana de aplicação de CELP, então ele é um exame bastante complexo para aplicação, por ser sociodiscursivo, né? Vou mostrar isso também para vocês. Então, na terça-feira, em todos os lugares, no Brasil e no exterior, na terça-feira de manhã é aplicada a parte escrita, que leva 3 horas, e esse examinando, ele vai ter 4 tarefas para fazer em 3 horas. É bastante coisa. A primeira tarefa envolve a compreensão de um vídeo, a compreensão, né, oral e imagética de um vídeo, e aí ele tem que escrever um texto a partir daquele vídeo. Depois é um áudio, e tem também a escrita, né, com um determinado gênero sobre o áudio, e 2 tarefas integradas de leitura. Então, são 2 textos disparadores que vão depois, né, gerar 2 outros textos escritos. Então, é bastante complexo. E aí, depois, são agendadas as entrevistas. Então, são 20 minutos de entrevista, é uma conversa, interação face a face, e que é feito a partir do que a gente chama de elementos provocadores. Vou mostrar também para vocês como funciona. Pode passar. Então, aí a parte escrita. Então, esse é um exemplo da tarefa 1, que é a partir do vídeo. Então, sempre a primeira tarefa é uma tarefa de vídeo, e essa edição é de 2023-1. O exame é aplicado em 2 edições. A primeira edição no primeiro semestre, sempre em abril, a segunda edição em outubro. Isso é importante porque, por exemplo, os estudantes do PEC-G, né, muitos estudantes não têm ensino de português no seu país. Vamos pensar um país da África que não tem oferecimento de português no seu país em nenhum lugar e quer vir para cá para fazer, né, essa graduação. O MEC e o Ministério das Relações Exteriores disponibiliza universidades para darem o curso de PLE, de português, para esse aluno. Então, ele vai ficar 1 ano aprendendo português nessa universidade, gratuitamente. E aí, em outubro, na segunda edição do CELP, ele vai prestar, e, passando, ele vai ganhar a vaga numa universidade brasileira. Então, é um exame de altíssima relevância, porque ele também, não só o exame, né, o exame em conexão com o PEC-G, promove uma inclusão, uma inserção sul-sul muito importante, né? Uma cooperação do Brasil com a formação, né, de alunos de países periféricos. Então, aqui vocês estão vendo, o aluno primeiro vai, o examinando, ele vai ouvir um vídeo. Esses vídeos, áudios e textos, todos eles são autênticos, né? Estão em circulação. Então, nós não fabricamos nada para o exame. Então, são vídeos que estão em circulação. Esse daqui era uma reportagem sobre a geladeiroteca, que era uma geladeira que foi adaptada por uma ONG para ser uma biblioteca comunitária. E aí ele tem que ouvir essa reportagem, sempre, nunca ultrapassa 3 minutos e meio, 4 minutos. E aí o que ele vai fazer, né, você vai assistir 2 vezes ao vídeo para fazer essa atividade. Você faz parte da equipe
que idealizou o projeto Geladeiroteca e quer expandir essa ação para outros bairros da sua cidade. Com base nas informações do vídeo, escreva um e-mail para a Secretaria Municipal de Cultura, apresentando o projeto e solicitando apoio financeiro para sua ampliação. Vocês estão vendo que tem aqui, né, uma ação no mundo bem concreta a partir de um gênero de recepção, que é essa reportagem sobre a geladeiroteca, e depois um outro gênero de produção, que é esse e-mail, né, que essa pessoa vai ter que escrever, se colocando na posição, né, uma pessoa que faz parte da equipe que idealizou o projeto Geladeiroteca, quer expandir essa ação para outros bairros, vai escrever o e-mail para a Secretaria Municipal de Cultura. Todos vocês que passaram por vestibular na Unicamp devem ter uma familiaridade com esse tipo, né, de prova, porque a professora Matilde foi uma também das idealizadoras do exame, da redação do exame vestibular da Unicamp. Né, com os estudos dela, lá atrás, né, ela fez parte da primeira equipe que pensou nesse exame de vestibular da Unicamp, com esse formato, com essa concepção teórica, para também ter um efeito retroativo no ensino de português. Né, que fosse um ensino não gramaticalista, mas que olhasse a língua como um recurso que a gente usa para agir no mundo, para fazer coisas. Né? Então, 5 minutos, tá bom. Então, aí não vou passar pelas outras tarefas, essa daqui é de áudio, e as 2 de texto, olha só, a 3 e a 4, pode passar. Pode ir passando. E aí, só para vocês verem os elementos provocadores da parte oral, pode passar. Então, a gente tem também, são cartões, né, que têm trechos de reportagem, de textos, de quadrinho. Então, são exemplos, né, de recortes de gêneros que estão em circulação e que podem disparar uma conversa. Pode passar. Então, vai desde coisas bem cotidianas, como vocês viram, falar dos animais, até coisas mais complexas, que exigem um letramento crítico, né, e um posicionamento crítico também do examinando. Pode passar. Aqui, só para vocês verem, né, que o examinador ele vai ter um roteiro, né, de interação, mas os examinadores passam por um curso continuado, né, com o INEP, para que essa conversa seja a mais natural possível, para combinar com o construto do exame, né, que quer operacionalizar, né, uma ideia de língua como ação no mundo e não como estrutura gramatical, né, como algo morto. Né. Então, o CELPE-BRAS ele vai avaliar níveis de proficiência. Né, a gente não certifica o iniciante e o básico. Ele certifica a partir do intermediário, são 4 níveis: o intermediário superior, o avançado e o avançado superior. Básico, digamos assim, não entra no escopo, por quê? Porque o CELPE-BRAS é para avaliar quem vai trabalhar no Brasil, por exemplo, em determinadas profissões como médico, e aí o básico não seria suficiente, e nem suficiente seria o básico para ele acompanhar diferentes cursos dentro das nossas universidades brasileiras. Tá? Então, é isso. Muito rápido, alguns dados sobre o exame. Então, isso eu já falei, né? Ele está no INEP. Joia. Ele tem hoje 139 postos aplicadores, então, olha o impacto do CELPE, né? Muito reconhecido no Brasil e no mundo, 54 os postos no Brasil. Poderia até ter mais postos, mas é muito rigoroso. Se você não tem realmente
não oferece uma equipe super formada, como a professora Matilde tem um rigor grande, é descredenciado. Né? Então, por exemplo, muitas universidades grandes, não vou citar nome, mas foram descredenciadas. Então, temos muitos postos, né, no Brasil e no exterior. Estamos aí em todos esses continentes. Pode passar? Para vocês terem uma ideia de quantas pessoas, né, já fizeram o CELPE-BRAS, vejam o pico aqui, 2016, 2017, por ano, né, aí, quantas pessoas prestaram por ano. A gente está com uma diminuição, e essa diminuição aqui se deve por conta da parada da pandemia. A coisa ficou desestruturada, principalmente, né, pelos convênios nas universidades que passaram a vir menos estudantes. Então, agora que a gente está retomando, né? Mas estamos em crescimento. Pode passar? É um exame que está contribuindo muito para a gramatização do português brasileiro, né? Porque coloca o português do Brasil no mundo, de alguma forma. Né? Tem essa questão de língua transnacional, vamos dizer. A importância dele gerou, né, a criação de um simpósio só sobre o CELPE-BRAS. A gente já está na 4ª edição do simpósio CELPE-BRAS, e muitas produções científicas. Então, para terminar, só para vocês verem as produções, pode passar. Aqui é o total de produção por período de publicação, nesse período 2018-2023, e pode passar, e o tipo de publicação, mestrado, doutorado. O meu doutorado mesmo, eu acompanhei, num trabalho etnográfico de 5 anos, eu acompanhei 4 estudantes da República Democrática do Congo aqui na Unicamp, que estavam, de alguma forma, submetidos, né, ao convênio PEC-G e ao exame CELPE-BRAS. Eu olhei a reterritorialização deles. Eles narraram para mim, ao longo de 5 anos, como é que eles se territorializaram na Unicamp e no entorno, a partir do convênio e do exame CELPE-BRAS. Pode passar. Então, aí, um levantamento muito rápido das línguas dos examinandos. Quem é que mais presta o exame CELPE-BRAS são falantes de espanhol, mas também tem falantes do mundo todo. Né? A gente tem recebido agora, por exemplo, muitos russos no Brasil, né? Sírios, por conta das questões, né, de conflito. Pode passar? E o CELPE-BRAS na Unicamp, a gente tem tentado manter mais ou menos o oferecimento de 150 a 200 vagas por edição. Nesse semestre, a gente está oferecendo menos, só 50 vagas, por uma questão pessoal da professora Matilde, mas a gente espera retomar isso. E, finalmente, para acabar, que é, então, o CELPE-BRAS com a licenciatura em PLE. O CELPE-BRAS é um contexto, é uma política linguística muito importante. Ela está no nosso currículo, né, da licenciatura em PLE. A primeira disciplina do nosso currículo estuda o CELPE-BRAS, e, logo a partir do 1º semestre, esse aluno já é convidado a olhar as aplicações do CELPE-BRAS na Unicamp, a se formar como um aplicador. Os aplicadores, eles são remunerados, isso é uma política da professora Matilde desde o início, né? Uma formação rigorosa e também um reconhecimento da importância, da especificidade desse conhecimento para atuar, né, junto ao CELPE-BRAS. Então, hoje nós temos 13 examinandos, né, sendo 9 da licenciatura em PLE. Então, a gente tem bastante orgulho disso, da formação desses nossos alunos no diálogo com o CELPE-BRAS. Então, agradeço.